Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ministro da Justiça defende regulação de redes sociais para evitar ataque a escolas. Governo vai propor nova política de preços para a Petrobras. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. A Polícia Civil de Santa Catarina pediu a quebra do sigilo telefônico do homem que invadiu uma creche e matou 4 crianças em Blumenau. Durante a noite, o criminoso foi transferido para o presídio regional da cidade. Ele vai responder por 4 homicídios triplamente qualificados e por outras 4 tentativas de homicídio. Dos 5 feridos, 4 precisaram ser internados, mas devem receber alta nesta quinta-feira. As 4 crianças que morreram tinham entre 4 e 7 anos. Os corpos foram liberados do IML e vão ser velados pela manhã. Durante a noite, pais, professores e moradores se reuniram em frente à creche para uma vigília em homenagem às vítimas. O ministro da Justiça e Segurança Pública defendeu a regulação das redes sociais como estratégia para impedir novos atentados em escolas pelo país. O Matheus Scavazini tem os detalhes para a gente ao vivo, direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite para você, Salsi. Flávio Dino defendeu que as plataformas precisam ser responsabilizadas por perfis e páginas que estimulem atos violentos contra escolas. Segundo o ministro, essa regulação e fiscalização é fundamental. Ele destacou que é inaceitável que essas ameaças circulem na internet e que as plataformas não façam nada. Flávio Dino disse que, além da regulação legal, é preciso também uma autorregulação com protocolos das empresas privadas. Também ressaltou que uma internet desregulada está desalinhada com as boas práticas internacionais e que isso acaba fazendo com que a violência se sustente. Salsi. Certo, Matheus. Até já. A Justiça de Minas Gerais suspendeu a liminar que obrigava a Prefeitura a aumentar o valor da passagem de ônibus. A Virgínia Nalon explica melhor para a gente. Oi, Virgínia. Ei, Salso, boa noite para você. As empresas queriam que as tarifas passassem para R$ 6,90, mas o Tribunal de Justiça alegou que o reajuste de 53% causaria graves impactos econômicos e sociais aos cidadãos. Nesta quarta-feira, os vereadores de Belo Horizonte anunciaram que vão abrir um procedimento para tentar anular o contrato das empresas de ônibus com a Prefeitura. Eles se baseiam em um relatório do Ministério Público de Contas do Estado que apontou fraudes na licitação. Então, por enquanto, as passagens continuam custando R$ 4,50. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Virgínia. E a Polícia Rodoviária Federal vai aumentar a fiscalização nas estradas durante o feriado prolongado. A operação vai até o fim da noite de domingo. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa operação anual orienta os motoristas sobre os riscos de dirigir em alta velocidade e também depois de ingerir bebida alcoólica, o que, segundo a PRF, são as principais causas de acidentes nas estradas. Haverá reforço de efetivo policial nas principais rodovias federais que cortam o Brasil. Os agentes vão atuar principalmente nos horários e locais com maiores índices de acidentes. Aqui no Rio de Janeiro, a concessionária responsável pela BR-101 estima que 400 mil veículos rodem pela rodovia que corta o estado durante esse feriado prolongado. Os policiais também vão atuar para coibir infrações de trânsito, como excesso de velocidade, ultrapassagem proibida, falta de uso de segurança e da cadeirinha para as crianças e uso de celular ao volante. Salsi. Obrigada, Pedro. Pelo menos 5 pessoas morreram após um tornado atingir o estado americano do Missouri. Segundo autoridades, o fenômeno passou por um povoado na área rural do país durante a madrugada desta quarta-feira. Casas foram destruídas e árvores arrancadas. No estado de Iowa, um morador conseguiu registrar quando um tornado avançou por uma plantação. Neste ano, mais de 60 pessoas já morreram por causa de tempestades e tornados nos Estados Unidos. O governo do Japão divulgou pela primeira vez imagens de um dos reatores da usina de Fukushima, 12 anos após o desastre nuclear.
O vídeo mostra que parte do concreto cedeu e que a estrutura metálica que dá suporte ao núcleo do reator está parcialmente exposta. Segundo autoridades, uma investigação será feita nas próximas semanas para avaliar os danos. Em março de 2011, a usina foi atingida por um terremoto seguido de um tsunami. De volta ao Brasil, atenção, porque a campanha nacional de vacinação contra a gripe vai começar na segunda-feira. A Carolina Belim antecipa para a gente os detalhes. Oi, Carol, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, também para quem nos acompanha. Isso mesmo, a vacina que protege contra o vírus influenza da gripe vai estar disponível para o público-alvo determinado pelo Ministério da Saúde. Aqui na capital paulista, a vacinação seguirá um cronograma com 2 etapas. A partir de segunda-feira, então, podem se vacinar idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz, pessoas com baixa imunidade e indígenas. Então, a partir do dia 17 de abril, a campanha abre para os demais grupos prioritários, como profissionais da saúde e da educação. O imunizante vai estar disponível em todas as unidades básicas de saúde. Algumas cidades e estados, contudo, anteciparam a campanha em função do aumento do número de casos de gripe. É o caso de Goiás, que já aplica a vacina. Salsi. Obrigada, Carol. Um relatório revelou que ao menos 600 crianças sofreram abusos sexuais de lideranças católicas ao longo de 60 anos. Os casos aconteceram em Maryland, nos Estados Unidos. O documento de mais de 400 páginas foi apresentado pelo Procurador-Geral do Estado. De 1940 a 2002, mais de 150 padres e outros integrantes da Igreja Católica participaram dos abusos. O material ainda revelou que a maior arquidiocese do estado estava mais preocupada com evitar escândalos sobre o caso do que com proteger as vítimas. A ONU condenou a decisão do Talibã de proibir as mulheres afegãs de trabalharem nas Nações Unidas. Em um comunicado, a organização defendeu a revogação imediata da medida e afirmou que a ordem é uma violação de direitos humanos fundamentais. Em dezembro, o Talibã já havia proibido que mulheres trabalhassem em ONGs locais e estrangeiras. A alegação é de que elas não estariam respeitando o Código de Vestimenta Islâmico no local. O Talibã voltou ao poder em 2021. Aqui no Brasil, o ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou que o MEC vai autorizar a abertura de novos cursos de medicina. Mas as vagas deverão ser criadas preferencialmente nas regiões onde faltam médicos. A abertura de novos cursos de medicina estava proibida desde 2018 e deixou de valer nesta quarta-feira. Na época, o objetivo era impedir o avanço de cursos com baixa qualidade, mas decisões judiciais permitiram a abertura de novas vagas nesse período. Nós assinamos já uma portaria interministerial com o Ministério da Saúde, e estamos ouvindo as entidades médicas e nós vamos, a partir daí, definir que vamos lançar editais ou modelos de autorização de novos cursos. O governo defende a criação de cursos nas regiões onde faltam médicos. Claro que não é para o curto prazo, mas a autorização ela é uma garantia que logo mais daqui a 6 anos, quando tivermos a primeira formatura, nós teremos ali a condição de atender aquela região com uma maior possibilidade de médicos para atuar naquela região. O Supremo Tribunal Federal também analisa o tema. Em outubro, o ministro Gilmar Mendes realizou uma audiência pública para ouvir especialistas e instituições e tentar diminuir a judicialização da abertura de cursos de medicina. O julgamento ainda não tem data para ocorrer, mas os ministros deverão decidir se, antes da autorização para o funcionamento de novos cursos, será necessário um chamamento público que esclareça as regras para a criação de vagas. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina, São Paulo é o estado com o maior número de médicos registrados do Brasil. São 158 mil profissionais, enquanto Amapá tem a menor quantidade, com pouco mais de 1.000. O Distrito Federal lidera na relação de médicos por habitante. Para cada 1.000 pessoas, são pouco mais de 5 profissionais registrados. O Maranhão, por outro lado, está na lanterna, com um médico registrado a cada 1.000 habitantes. A abertura de escolas médicas em municípios pequenos e remotos, ela não fixa médicos nessas áreas. Esse é um pensamento equivocado. A Associação Nacional das Universidades Particulares defende políticas públicas que reforcem o Sistema Único de Saúde. Os empresários têm que ir aonde o Estado quer que eles estejam,
para ensinar medicina. O Estado tem que fazer o chamamento e nos dizer aonde é que eles estão precisando de reforço no atendimento da população. E ali nós abriremos mais um curso de medicina. A capital de Cuba registrou filas quilométricas nos postos de combustíveis. Motoristas aguardam há dias pela chegada de gasolina em Havana. Os taxistas já enfrentavam problemas para abastecer nos últimos meses. O governo cubano diz que, no momento, a prioridade é para os veículos do transporte público. Documentos oficiais apontam que a Venezuela aumentou o fornecimento de petróleo a Cuba desde o início do ano. E o ministro de Minas e Energia disse que o governo vai propor uma nova política de preços da Petrobras. O Matheus Escavazini está de volta com os detalhes para a gente. Matheus. Salsi, a intenção é que esse novo modelo de preços comece a ser discutido no dia 27 de abril, depois da posse de todos os integrantes do Conselho da Petrobras. O ministro Alexandre Silveira conversou com o presidente Lula nesta quarta-feira. Após a reunião, ele afirmou que o governo vai tratar a situação com todo rigor, cuidado e sensibilidade social. O ministro estimou que a redução chegue a 25 centavos no litro do diesel. A Petrobras já reagiu e reafirmou o compromisso com a competitividade de preços, evitando o repasse imediato de alterações de preços internacionais e da taxa de câmbio. A política de preços da Petrobras é tratada desde a campanha eleitoral, mas ainda não houve definição sobre o novo modelo. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Matheus. Bom descanso para você. Agora o futebol. Na estreia da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras perdeu para o Bolívar, na Bolívia, por 3-1. Pelo mesmo placar, o Fluminense venceu o Sporting Cristal, no Peru. Já o Flamengo não resistiu ao modesto Aucas, do Equador. Em Quito, o Flamengo saiu na frente do Aucas com esse belo gol do atacante Matheus França. Mas o rubro-negro não segurou o placar e acabou levando a virada. Eric Castilho marcou para o Aucas. E Ordóñez decretou a vitória do campeão equatoriano. Final, Aucas 2, Flamengo 1. O Palmeiras jogou com os reservas contra o Bolívar. A prioridade do Verdão no momento é a final do Campeonato Paulista. O time do técnico Abel Ferreira vai ter que correr atrás depois de perder na primeira partida para o Água Santa. E a Record TV transmite Palmeiras e Água Santa ao vivo no próximo domingo, a partir das 3h30 da tarde. Na Espanha, o Real Madrid venceu o clássico com o Barcelona e está na final da Copa do Rei. O Barcelona tinha vencido o primeiro confronto da semifinal no estádio do Real Madrid por 1-0. Mas agora o Real devolveu a derrota e ainda com troco. O brasileiro Vinícius Júnior abriu o caminho para a goleada. Depois começou o recital do francês Karim Benzema. Ele marcou 3 vezes. Nesse chute da entrada da área, de pênalti e completando o contra-ataque puxado por Vini Júnior. Final, Real Madrid 4, Barcelona 0, em pleno estádio Camp Nou. Na decisão da Copa do Rei, o time merengue vai enfrentar o Osasuna. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.